Hello, olá, olá, você que me acompanha, que segue meu canal, como é que você está? Firme, forte, forte, firme. Eu sou Renata Canto, muito bem-vindos e bem-vindas, espera. Tem uma sujeirinha aqui na câmera, foi. Bem-vindos e bem-vindas, gente, como vocês sabem, quem tá acompanhando esse canal, sabe que eu tava numa tour aí. Quer dizer, não sabem tanto, sabem pouco. Eu tava numa tour aí pro Rio Grande do Norte, Bahia, que delícia, e também em Pernambuco. E aí, gente, eu fui fazer umas continhas pra saber o quanto eu gastei nessa viagem, assim. A gente começou lá em Porto de Galinhas extremamente empolgadas, né? Eu e minha irmã. Quer dizer, a gente estava empolgada, mas o tempo nem tanto. Tava chovendo, então a gente não ficou assim 100% satisfeita. Mas foi uma viagem boa, não vou mentir. Mas confesso que a gente deu uma controlada um pouco mais por conta dos dias de chuva. Só foi um dia que a gente conseguiu realmente aproveitar totalmente. Enfim, aí quando a gente tava lá em Porto de Galinhas, a gente tava num modo muito... estamos de férias, vamos curtir, vamos aproveitar. Aí quando nós chegamos em Pipa, que a gente começou a querer dar uma segurada maior, né? Acho que a gente tem que sobreviver até a Bahia, né? Então vamos controlar, mas vamos viver. Assim, vamos luxar um dia, vamos fazer uma comidinha aqui. E em Itacaré que a situação foi mais econômica, que a gente segurou realmente todas as pontas possíveis. O que acontece? Nessa viagem, a gente ativou o modo moderado, vamos dizer. Porque a gente foi da Bahia até Pernambuco de ônibus. Aí já foi um valor mais em conta. Porque como a gente estava comprando passagem em cima da hora, porque minha irmã não sabe, estava na dúvida quando é que ela entraria de férias, a gente preferiu comprar a passagem de volta de avião, que a gente sairia lá do Rio Grande do Norte, de volta para a Bahia de avião. Aí ficou uns 700 e pouco, mais ou menos, a passagem, aí foi mais em conta. Mas o restante, todo esse trajeto que a gente fez, de Salvador para Recife, de Recife Porto de Galinhas, aí depois volta para Recife, de Recife para Natal, Natal para Pipa, todos eles de ônibus. Foi bem tranquilo, assim, porque a gente geralmente viajava de noite e chegava de manhã. Claro que tinha alguns ônibus, assim, que eram mais difíceis e tal, mas sobrevivemos também, né? Foram só duas viagens, assim, longas, digamos assim, medianas, então não foi tão ruim assim, né? O que acontece também que a gente fez para economizar? A gente ficava em hostel. A gente comprou pelo Booking, com um pouco de antecedência, né? Então saiu bem mais em conta. E também, claro, né, estávamos em baixa estação. Viajamos no período de julho. Então, como eu falei, estava chovendo. Melhorou mais quando a gente estava em Itacaré, já pro finalzinho de julho, estava um pouco melhor. Mas a previsão do restante era de chuva. Então, isso estimulava muito a galera. E mesmo assim, tinha muita gente. Em Porto de Galinhas tinha muita gente, em Pipa também tinha muita gente, muitos argentinos, então tava cheio. Inclusive estava no período da Copa, né, final da Copa, e tinha muita gente com a camisa da Argentina. Muita gente vendendo também camisetas da Argentina. Eu fiquei sem. Que Brasil paralelo é esse que vocês estão vivendo, gente? Nada contra quem torce para a Argentina, mas... Que mundo é esse? Que mundo é esse que as pessoas saem na rua assim, nas ruas brasileiras com essa roupa, né? Com essa camiseta. Mas enfim, tinha muita gente, muitos argentinos. Muitos argentinos legais, entendeu? Inclusive em Pipa a gente ficou hospedado em um hostel que era dominado por argentinos. Gente, os argentinos estão tomando conta dessas pequenas regiões brasileiras. Sim, Porto de Galinhas está tomando conta. Pipa eles estão tomando conta. Muitos negócios em Pipa pertencem aos argentinos. Inclusive esse hostel que eu estava pertencia a um argentino. Muito fofinho, inclusive, muito fofo. Todos eles fofíssimos, gostei muito deles. Muito, muito, muito mesmo. Mas, enfim,
Ok, ficamos em rosto compartilhado. Alguns a gente conseguia, saía mais em conta a gente ficar em quarto de casal do que compartilhado. Então teve, por exemplo, em Porto de Galinhas, em Natal e em Itacaré, nós ficamos em cama de casal. É perfeito, assim, se você tiver um amigo para viajar, uma amiga, eu recomendo pegar esses quartos privativos, é bem melhor do que quarto compartilhado. A gente ficou em Pipa, que era só mulheres, né, 3 camas, mas mesmo assim não foi tão confortável. E acho que tira um pouco de privacidade, assim, quando você tá com seu irmão, seu parente ou amigo, é mais tranquilo, mas um estranho é meio cri-cri. Inclusive, depois dessa tour que eu fiz, eu mudei um pouco meu conceito sobre o hostel, agora só quarto privativo. Enfim, explico melhor nos outros vídeos uma situação chata que aconteceu comigo, principalmente em Recife. Mas vamos lá, o que acontece? Quanto foi que eu gastei de hospedagem no total? Lembrando que eu viajei do dia 17 até o dia 30/7. O que acontece? De hospedagem, nós gastamos cerca de R$587,15. Só de hospedagem no hostel. Em relação aos outros custos, como alimentação, transporte, fotos, esses passeios, ficou cerca de R$3.880,72. E juntando tudo isso, aí eu até coloquei aqui 2 valores. Juntando tudo isso, ficou R$4.467,87 nessa linda brincadeira que foi desbravar uma parte simbólica do Nordeste, digamos assim. Deixa eu ver aqui, em 9 dias, 9 dias não, peraí, cadê o 13 dias, dia 17 até o dia 30, em 13 dias de muitas aventuras. E também quero pontuar que a gente estava comprando comida novamente, estávamos comprando comida para fazer no hostel. E quando a gente foi para Itacaré, que nossa situação estava um pouco mais delicada, a gente estava levando até de casa. A gente levou coisas de casa. Quem me acompanha aí na minha tour em Itacaré viu que eu mostrei que tinha coisas que eu trouxe de casa. Fiz o meu patrocínio, entendeu? Chamei meu patrocinador, minha patrocinadora no caso, né, Maninha, Mamacita. Ela patrocinou parte dessa viagem, ela apoiou, digamos assim, essa viagem para Itacaré. Porque estávamos assim, preocupadas com esse desfecho. Preocupadíssimas, porque a gente tinha, acho que em mente, 3.500. E o valor subiu a quase 4.500. Isso eu tô falando do meu orçamento. Da minha irmã deve ter subido um pouco mais, porque a gente teve alguns imprevistos, inclusive com a hospedagem, né? Então subiu um pouco mais, talvez tenha dado 4.700, não sei. E também ela comprou muito mais lembranças que eu, então deve ter subido mais. Então esse valor também inclui lembrancinhas, né? Copegs, imãs, essas besteirinhas, comidas na rua. Então nós fechamos nesse valor de R$4.467,87. Toda essa tour. Ainda passa ano, gente, passa ano com muita luta. Mas eu fico, assim, foi uma aventura muito intensa, não vou mentir. A gente fez, como falei, foi Porto de Galinhas, Recife, Olinda, Natal, Pipa, depois a gente foi em Pirangi, a gente também foi para Maragogi. E Itacaré. E dentro de Itacaré a gente ainda fez um passeio das 4 praias mais a Cachoeira do Tijuí. Então eu achei esse valor ok. Eu acho que esse valor inclusive foi no modo
econômico. Acho não, foi no modo econômico. Porque se a gente tivesse comido todos os dias na rua, se a gente tivesse feito mais passeios, isso aqui estaria em 10k fácil. A sorte que a gente... E também se estivesse fazendo sol, seria uns 6k com sol. Isso aqui foi com chuva, esse valor foi com chuva, inclusive. Entendeu? Se fosse só um, o preço já seria outro. Então, gente, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse canal. E assim, quero também que vocês se sintam talvez estimulados a viajar mais. Claro, né? A gente dá nosso jeito, faz nossas estratégias, a gente passa no cartão, a gente passa alguns meses assim comendo ovo, né? Mas acho que viajar é importante. Eu não me arrependo de nada. Eu tô falando esses valores aqui, mas sem nenhum peso na consciência, porque eu voltei assim renovada. Voltei muito relaxada, voltei alto astral, voltei acreditando na vida. Não que eu não tivesse desacreditada, mas acreditando mais, com mais tesão pra viver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, que eu quero chegar a 1000 inscritos. E até a próxima.